Vamos então, nesta manhã de quinta-feira, iniciar o nosso culto a Deus. E como nós fazemos todos os dias, a gente inicia a nossa adoração a Deus com oração. Ao Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Senhor, queremos te agradecer por este dia, por esta quinta-feira, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui como adoradores do Senhor, conversando, discutindo, aprendendo sobre a tua palavra, sobre o Senhor. Nós todos, eu creio melhor, temos a consciência que, por capacidade, por qualidade, nós não temos condição sequer de chegar aos teus pés. Então pedimos que o Senhor nos torne dignos de adorá-lo. Pedimos também que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua. Não queremos ir um micron além daquilo que a tua palavra fala, mas não queremos também ficar um micron aquém da sua palavra. É um assunto delicado, que incomoda às vezes muita gente. Então eu peço graça, sabedoria, capacidade para falar. Livra-nos, Senhor, da mentira e sustenta-nos nas nossas fraquezas. É esta oração que eu deposito, coloco aos teus pés, no santo nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Começando nosso culto nesta manhã, esse vídeo devagarinho, né? Mas tem aumentado o número de pessoas que têm assistido, né? Tanto no YouTube quanto no Facebook, no Twitter, no blog, enfim. Quero dizer que esse trabalho aqui é independente, interdenominacional. Quero dizer que esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra seitas, heresias e contra as falsas igrejas, falsos pastores, apóstolos falsos, e vai por aí afora. Então eu digo para você, sem nenhum medo de errar, que esse trabalho é evangelístico. Irmãos, eu tenho pedido muito para Deus me dar graça, porque a cada dia que passa, eu me sinto menos competente nas coisas do Senhor. Então eu preciso muito da graça de Deus.
será que nós vamos para o céu mesmo? Não que não exista o céu, não que o paraíso espiritual não exista, não é isso. Mas será que alguma pessoa vai alcançar o céu? Porque eu tenho visto coisas tão arbitrárias, coisas tão estranhas à Bíblia, e as pessoas que praticam isso, fazendo isso com uma falsa segurança de que estão adorando a Deus, isso me preocupa. Sinceramente, me preocupa. A gente, todos os dias aqui, uma grande parte das pessoas diz, culto? Aquilo não é culto. Onde já se viu? O culto é assim. O culto tem que ter isso. O culto é assado. O culto tem que ter aquilo, né? Porque foi assim que eles aprenderam. Então, hoje eu quero falar disso. Para chegar, será que vamos mesmo para o céu? Quando eu digo vamos, eu estou dizendo nós, os cristãos. É isso que eu estou dizendo. Então, como é o culto que agrada a Deus? Bom, primeiro, o culto que agrada a Deus é o culto que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Né? É aquilo lá que agrada a Deus. Se eu não marquei nada errado aqui, se eu marquei, vocês me corrigem aí, viu? Mas acho que eu não marquei, acho que está tudo certinho. Quero, portanto, que os varões são homens, né? Então, tudo que for diferente disso não é bíblico. Então, aí você já começa a se juntar um pouco mais à minha maneira de pensar. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Isso é culto. Isso é culto. Tudo que vem mais está acrescentando. E tudo que for menos está subtraindo. Aqui você já vê que quem comanda um culto, quem ora, quem ensina, quem dirige, quem prega, são os... Como é que está escrito ali em 1 Timóteo 2,8? Não é o Mário. Mas é como ele pensa. Não, não é como eu penso, é como está escrito. Talvez alguém queira que culto tenha louvores, uma adoração com programação durante o culto, cheia de coreografias, músicas, instrumentos, vestimentas extravagantes, efeitos de luz, de fumaça, telão, e vai por aí afora.
Eu sei que muitos vão gostar e apoiar esses louvores. E quem apoia esses cultos grandiosos, né, acabam achando que estão louvando a Deus. Não se esqueça do que você já leu. Não se esqueça do que você está lendo e não se esqueça do que você tem para ler. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9 e 1 João 2,16. Será que nesses cultos não estamos agradando somente a carne? A gente não pode ser guiado para adorar a Deus e nem para orar. A gente não pode ser guiado por pensamentos criativos ou simplesmente por um coração sincero. Ora, se o coração do homem é enganoso, como é que eu posso afirmar que este coração é sincero? Para não errar, a gente tem que limitar o culto ao padrão neotestamentário, o padrão do Novo Testamento. Não adianta juntar elementos do judaísmo ao cristianismo, como uma grande parte das igrejas fazem, né? Eu sinceramente, eu acho isso engraçado, até ridículo, né? Pegar elementos do Velho Testamento e trazer para o Novo Testamento. Eu acho ridículo. Mas pessoas fazem, outros acham lindo, maravilhoso. O que eu posso fazer? O que a gente não pode esquecer, queridíssimos irmãos e queridíssimas irmãs, guarde isso na sua cabeça. A igreja não pode legislar. Não pode. O que é legislar? É fazer leis, criar regras, impor. A igreja não pode fazer nada disso. A igreja tem que unicamente fazer aquilo que Jesus tem mandado fazer. A igreja não pode criar lei. Não pode. Mas aqui a gente... Mas não pode isso. Eu estava vendo um vídeo hoje de manhã, um pastor famoso aí, grandão aí no meio das tietes de pastor, né? Cantando uma musiquinha no púlpito, né? Para um outro pastor que ia entrar para pregar. Eu falei, meu Deus, aonde nós estamos? Ou ele está precisando de um favor desse pastor, ou ele está querendo dinheiro emprestado. Só pode ser, porque é muito puxa-saquismo, é muita sem-vergonhice. E aí eu levo você a ler Mateus, capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Eu questiono, sinceramente eu questiono, porque eu não vejo base bíblica para essas coreografias, esses tais de louvorzão. Não vejo base bíblica. Sabe outra coisa que eu não vejo base bíblica? Essa, como é que chama? Caminhada para
caminhada, passeata para Jesus. Eu não vejo base bíblica para isso. Será que isso agrada a Deus? Porque isso não é bíblico. Não acho base bíblica, né? Isso não produz essas coreografias, essas roupas dentro das igrejas, essas coisas teatrais dentro das igrejas. Isso não produz arrependimento. Isso não produz mudança de comportamento, santidade. E nem edifica ninguém nas escrituras sagradas. E aí eu convido você a ler aos Efésios, capítulo 4, versículos do 15 ao 24. Antes de você concordar comigo ou discordar, leia. Leia. Isso, Nelson, marcha para Jesus. Eu não vejo base bíblica nenhuma nisso, porque para mim, né, isso promove denominação, essas bandas de música gospel e pastor. Isso não tem nada para Jesus. Não tem nada de Jesus ali. Porque termina aquela multidão andando, termina lá num palco cheio de luz, com efeitos e não sei o quê. Então, aí vai um pastor que prega, aí vem aquelas bandas que tocam, não sei o quê. E nós vamos falar disso agora. Eu sei que são pessoas bem intencionadas, eu sei, ninguém está dizendo que não. Algumas são mal intencionadas porque querem a autopromoção, né? E a intenção desse tipo de coisa, a intenção é boa, mas é aquela velha coisa que a gente fala, né? O caminho do inferno está cheio de boas intenções dos dois lados. E a Bíblia nos mostra isso. Se você for pensar na vida do rei Davi, por exemplo, né? Você vê que Davi programou, segundo o seu coração muitíssimo bem intencionado, um show para levar no altar em Jerusalém. Um show para ele muito bonito, maravilhoso, lindo, mas para Deus não foi. Aonde está isso na Bíblia? 2 Samuel, capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Arão. Lembra do Arão? Arão também fez um show maravilhoso. Ai, que show bonito! O povo todo gostou. O povo todo participou. Está lá em Êxodo 32. Todo o povo deu tudo que tinha de ouro para fazer aquele bezerro de ouro. Era um show fantástico. Mas era carnal. Deus não gostou. Essa adoração não agradou a Deus. E aí a gente poderia ficar citando aqui exemplos do Velho Testamento que deveriam nos levar a pensar sobre isso, né? E eu quero convidar você para ler, né, de uma adoração, de emoção do apóstolo João, que está aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Eu vou ler. Eu vou ler.
Apocalipse 19:10. Eu não me preparei para ler, mas eu vou ler. E você vai ver que isso que eu estou falando, às vezes é meio chato de ouvir, sabe? Porque a gente vai se acostumando a essas coisas. A gente vai achando que tem que ser assim, porque alguém enfiou goela abaixo da gente que tem que ser assim. E não tem que ser assim coisa nenhuma. Prostei-me, Apocalipse 19:10. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. É o apóstolo João escrevendo isso daqui. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso aconteceu com o apóstolo João, meu irmão. Olha como a gente está suscetível a esses enganos. O apóstolo João se prostrou para adorar o anjo. O anjo falou: opa, para com isso. Eu também sou um adorador de Deus, você não pode me adorar, não. Leia também Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Se Deus quisesse criatividade e coisas novas no culto dele, nenhum desses casos citados e outros tantos na Bíblia teriam trazidos esta pesada correção do Senhor sobre nós. Estes exemplos bíblicos e outros tantos, que não dá para a gente ficar citando tudo aqui, né? É que Deus não quer atitude criativa na adoração a Ele. Porque Deus não merece o culto inventivo do homem que despreza a única regra de fé e ordem do culto. Qual é a única fé de regra e ordem do culto? Qual é? É a palavra. O culto é a proclamação da palavra. Essa liturgia, eu já falei isso aqui dezenas de vezes, dezenas. A liturgia dos cultos da grande maioria das igrejas chamadas evangélicas, cristãs, protestantes, sei lá, tanto nome, né? É a liturgia católica apostólica romana. Igualzinho. Pode ver lá. Pode ver. Então, como que é o louvor? Então, primeiro que essas músicas gospel aí, sim, olha, eu estou falando para o culto. Se você gosta, quer ouvir na sua casa, quer ouvir no rádio, quer ouvir no seu trabalho, problema seu. Para o culto, joga tudo no lixo. Tudo pode jogar no lixo. Por quê? Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus não quer música gospel. A Bíblia não fala de música gospel. Eu demorei um pouco para entender isso. Quem me segue há muitos anos atrás
vai falar, ah, mas você... então, quando eu entendi, eu mudei. Demorei. Se eu estou falando disso hoje é porque tem gente que ainda não entendeu. O que Deus pede é um louvor espiritual. Porque Deus é espírito. E por isso o louvor a Ele deve ser exclusivamente espiritual. Está lá em João capítulo 3, versículos 23 e 24. E olha, vou repetir. Você pode até falar, não sei o que, esse cara aí, né? Cantor gospel, pai de cantor gospel, cantora, agora quer ficar bravo, fica. Não estou ofendendo a pessoa, não estou. Eu estou dizendo que música gospel em culto é lixo. Se as pessoas querem ouvir, ouçam. Mas a Bíblia só fala em um tipo de música para Deus. Aliás, dois. Eu não sei se a gente pode... Acho que é um, né? Eu ia falar salmos e hinos, porque os salmos são letras de músicas ou poemas musicados. E hinos. É só você ler a Bíblia. Se você abrir aí agora, já nesse momento, Marcos capítulo 14, versículo 26, acha aí que Jesus cantava música gospel. Não, a Bíblia diz, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que hino eles cantavam? Eram os salmos. Atos, capítulo 16, versículo 25. Acha música gospel aí? Vamos lá. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E cantavam o quê? Hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Que música gospel? Estava vendo aqui na internet, dá bicuda no cão. E o povo roda e não sei, dá bicuda no cão. O Espírito Santo de Deus inspirou o ensino da necessidade e o dever de usar hinos. Vamos ler? O pastor Mário é exageradão. Ele quer criar, não quero criar polêmica nenhuma. Se o que eu estiver falando não estiver na Bíblia, olha, tem um monte de gente ao vivo aí. É só escrever se está mentindo. Não está na Bíblia. É isso mesmo, Nelson. Dá bicuda na cara do cão. É a música que estão cantando dentro de igreja. Obrigado, Nelson. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Se não for o que eu estiver falando, você escreve aí, me desmascara. Escreve, mas me dá a passagem bíblica, porque eu estou dando a passagem. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Bicuda na cara do cão é espiritualíssimo, né? Mas que coisa espiritual! E as pessoas acham que estão abafando. Deus, queridos irmãos e queridas irmãs,
não muda. Porque a cultura no Brasil é de um jeito e a cultura no Havaí é diferente. Deus não muda. A cultura para Deus não quer dizer nada. Deus é o Criador do mundo. Deus nunca, olha, se você achar na Bíblia, coloca aqui, ou nos comentários do YouTube, no blog, no Twitter, no grupo. Deus nunca pede gritaria. Muito pelo contrário, é só você ler Efésios capítulo 4, versículo 31. Deus pede para que a gente levante mãos, o levantar das mãos físicas, né? São mãos santas. 1 Timóteo 2,8. Danças, aquelas danças com aquelas roupas, os grupos de coreografia, as grandes igrejas têm isso. Onde está isso na Bíblia? Leia Mateus, capítulo 6, versículo 24. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Outra coisa, quem me acompanha há um bom tempo já ouviu. Faz tempo que eu não falo isso, viu? Essa história de ficar batendo palma para Jesus. Bater palma para Jesus. Jesus não é artista. Jesus não é político. Jesus não é candidato a ministro. Leia Abacuque, capítulo 2, versículo 20. O louvor que Deus pede não é feito de sentimento. O louvor que Deus pede não é, irmão, exatamente, é ministério de dança. É exatamente esse nome, Edilson. Ministério de dança. Acha isso na Bíblia, né? Lá nos... Ai, meu Jesus. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, o louvor que Deus pede não fala de manifestações com giros, rodopio, gestos corporais, música alta e rítmica. Não é porque isso é feito dentro da igreja que isso se torna santo, não. Nem neste monte, nem em Jerusalém. João capítulo 4, versículo 21. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão participando de coisas com pastores que eu não sei de onde eles tiram esse tipo de coisa. O louvor que Deus quer, o louvor que Deus pede, é através daquilo que Deus gerou nos seus, pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Espírito regenerador. Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Está errado. Isso não é culto. Por causa disso que começa a ficar a minha pergunta aqui. Será que vamos mesmo para o céu?
Não estou dizendo eu, você, estou falando esse povo que se diz povo de Deus, né? Vamos, o povo de Deus, o povo das denominações, milhares de denominações. Esse louvor que Deus quer, irmão, irmã em Cristo, se expressa no culto com reverência e ordem no local em que o culto está sendo realizado. É isso que está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, que eu já pedi para vocês lerem. E também nas instruções de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Este é o motivo do meu questionamento. Será que vamos mesmo para o céu? Será que estas pessoas fazendo essas loucuras, né? Gente, essas coisas de dar bicuda na cara do... Vocês acham que isso é o fim? Vocês não viram o vídeo que eu vi desse pastor aí, babando, mas fazendo musiquinha para o outro entrar e mandando o povo repetir o que ele fazia. Era um pastorzão conhecido aí, não vou entrar em detalhes, mas o povo fica babado. Olha, hoje é tal pastor que vai pregar lá. O que importa o pastor? Importa que ali só pregue o evangelho. E se o sujeito que vai pregar lá começar a não pregar o evangelho, né, o responsável tem que interromper aquilo. E se o responsável não interromper, qualquer homem, qualquer varão da plateia, imbuído pela autoridade bíblica, deve interromper aquilo. Será que nós vamos para o céu com toda essa parafernália, com toda essa coisa que vão jogando para dentro da igreja, para dentro das denominações? Porque, infelizmente, as denominações querem crescer. Crescendo, não você vê, todas, raríssimas exceções, não pedem o dízimo. Tem gente que já chegou a falar, não, pastor Mário, eu acompanho o senhor porque você não pede o dízimo. Eu falei, mas eu não peço o dízimo por causa disso que você me acompanha. Eu não peço o dízimo porque o dízimo não é para a igreja, simplesmente por isso. Agora você só me acompanha por causa disso, quer dizer, o evangelho, a palavra, o ensino, o aprendizado, a discussão diária sobre a Bíblia Sagrada não vale nada. É só porque eu não peço o dízimo. Por causa disso que eu tenho pensado e hoje pensei muito a respeito. Será que nós vamos para o céu? Eu não sei. O que eu sei é que eu quero pedir para você nesta manhã, para você ler aquilo que está em Mateus capítulo 1, versículo 15, na última parte lá, de Jesus falando. Na última, acho que é a parte D ou C, não tenho certeza, a última parte. Está escrito assim lá, Mateus capítulo 1, versículo 15. Leia o versículo todo,
Mas é lá no finalzinho que você vai encontrar isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O sujeito está falando, fazendo coisa. Aonde que está isso na Bíblia? Por favor, eu não estou encontrando. Qual que é o problema de você perguntar para o pregador, eu não estou encontrando isso que você está falando aqui. Onde que está? Por favor. Vai todo mundo olhar para mim. Quando você for para o inferno, ninguém vai olhar para você. Quem vai para o inferno é você. Deus querido, amado Senhor, que essa exortação, esse aconselhamento desta manhã de quinta-feira sirva para todos nós. Primeiro para mim, Senhor. Primeiro para mim. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E o Senhor me deu um pouquinho mais de conhecimento. Só isso, só um pouquinho de nada. Mas será cobrado de mim por esse conhecimento que o Senhor tem me dado. E eu tenho, Senhor, repassado a todos os meus irmãos e irmãs. Continue falando conosco, Senhor. Não olhe para as nossas vestes sujas. Lave-as, ó Deus Todo-Poderoso, por amor do Cristo Jesus. Lave-as nas águas que fluem do trono da graça. Esta é minha oração no nome do Santo, Santíssimo, Salvador e Senhor Cristo Jesus. Amém.